O projeto Desmitificando Direitos está começando. Hoje é dia 14 de julho de 2015. Quero agradecer a todo mundo que está presente aqui na Livraria Saraiva, do Prédio Belas. Agradecer a livraria que há 10 anos, agora nesse ano completo de parceria e ininterruptamente, né, a gente faz as atividades aqui com a Saraiva. Agradecer a pessoa da Karina. Agradecer o Instituto de Desenvolvimento Cultural, que é nosso parceiro. Agradecer o Estúdio 31, que colabora com a filmagem. A presença de todos vocês que estão aqui e que pontualmente, né, já está cheia essa plateia. Mesmo com uma noite fria e chuvosa, a plateia está aqui. E para nós, isso é o que nos dá motivação e que mostra a importância desse encontro, né, para a gente estimular a difusão do conhecimento e compartilhar conhecimento. E a professora aqui, que está aqui do meu lado, minha amiga, Aline Passuelo de Oliveira, que hoje veio falar sobre os refugiados e o Estado brasileiro. A Aline Passuelo é doutoranda e mestre em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, socióloga do Grupo de Assessoria a Migrantes e a Refugiados, o GAIRE, e do Serviço de Assessoramento Jurídico, o SAJU, da Faculdade de Direito da URGS. Também é membro do Fórum Permanente de Mobilidade Humana do Rio Grande do Sul, membro da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da Faculdade de Direito da URGS, voltada para o ensino, a pesquisa e a extensão das questões relativas ao direito internacional dos refugiados. Para nós, assim, é muito importante assim estar trazendo esses temas, porque a gente já, aqui mesmo na plateia, geralmente tem pessoas que são imigrantes, né, que são de outros países e passam por muita dificuldade, trabalho escravo, preconceito, né? E eu acho que esclarecer para quem está presente e quem vai assistir na internet é um tema importante. E agradecer também a presença do professor César Augusto Silva, que veio de Dourados e que também depois vai fazer um convite aí para a plateia. Então, vou passar a palavra, Aline. Obrigada e agradecer aos familiares também da Aline que estão presentes aqui. Obrigada, Carmela. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui. De fato, esse é um tema muito interessante e no final eu vou fazer um resgate primeiro do âmbito internacional dessa questão do refúgio, né, desde o começo do século XX, e depois como é que isso chegou para o Brasil e como é que se reflete na nossa realidade hoje. Eu acho que todo mundo aqui está acompanhando as notícias, tem muitos casos aqui muitas notícias sobre o caso da imigração haitiana, agora no Rio Grande do Sul, que não são refugiados, então a gente vai poder também esclarecer um pouco disso no final e conversar, né, sobre isso. Então eu queria agradecer a presença de todo mundo e vou então iniciar fazendo esse resgate histórico para a gente, né, contextualizar bem da onde que vem essa preocupação em acolher refugiados, em que contexto os países começaram a pensar nisso, para a gente também entender um pouco de como isso se reflete na realidade brasileira. Então, historicamente, né, já nos relatos bíblicos e tudo, desde aquela época a gente já tem muitos contextos de imigração, né? As pessoas sempre se deslocam e tentam e fazem isso por vários motivos, né? E a maioria das vezes são motivos de sobrevivência mesmo, né? As pessoas precisam estar num lugar que tenham pelo menos o que comer para sobreviver. Então essa questão dos deslocamentos, ele é histórico, mas a partir do começo do século XX é que começou a haver uma preocupação maior com as pessoas que são deslocadas por conta de conflitos, né? Então, com o fim da Primeira Guerra, o Tratado de Versalhes, é criada a primeira instituição para pensar nessa questão de uma coexistência entre os estados, para que nem tudo acabe virando guerra o tempo todo, né? Então, antes de ser criada a ONU, foi criada a Liga das Nações. E a Liga das Nações, ela vem iniciando também uma ideia dos países, essa ideia de compartilhamento de responsabilidades, né? Que não é porque o conflito não ocorreu aqui ou no meu vizinho que a gente também não tem uma responsabilidade enquanto Estados nacionais, né? Que fazem parte dessa comunidade internacional. Então, a Liga das Nações, ela começou a trabalhar com refugiados, principalmente os refugiados que vinham a partir do fim da Revolução Russa, né? Então, por causa de muitos problemas econômicos e também a gente entende, né, que na Rússia assim, tem toda uma questão climática que é bem importante, né? Então isso afeta de sobremaneira, né, a vida das pessoas. Então, a partir dali, a comunidade internacional começou a pensar e levar em consideração esse tipo de deslocamento forçado, né?
Então, em 1921, tem o estabelecimento do primeiro Alto Comissariado para trabalhar com refugiados no mundo, e que ele era direcionado exatamente para a população, para os refugiados russos. Então, em 1921, a gente tem o marco, né, desse início da proteção internacional para refugiados. Em 1924, a competência desse Alto Comissariado é alargada, então também estava se pensando nas vítimas do genocídio armênio, e que foi o maior, né, o primeiro genocídio registrado na história, foi a partir de 1915, agora está fazendo 100 anos, e é um genocídio também que é interessante a gente pensar, que pouco se fala, né, mas o genocídio armênio eu acho que é um tema que também ele merece muito mais atenção do que até hoje a comunidade internacional e mesmo os pesquisadores têm atentado, né, para isso. Então, a partir de 1926, esse Alto Comissariado ele começa a expedir a identidade, né, para os refugiados russos e armênios, e a gente também começa a identificar o início de uma preocupação dos países. Por quê? Porque quando o Alto Comissariado ele é criado, tinha uma ideia muito de curto prazo. Vai ser só para essa situação emergencial, o conflito vai cessar, as pessoas vão poder retornar. Só que também, quando a gente vê essa marca que o Alto Comissariado começa a expedir carteira de identidade, a gente está vendo que eles estão entendendo de fato que os conflitos, que se num outro contexto, no século XIX ou antes, não tinham uma amplitude tão grande que pelo menos se conhecesse, né, se chegasse para outros países. Agora, a partir dali, os conflitos eles são muito mais aprofundados, então que merecem, né, uma atenção maior. Então, em 1927, tem uma nova alteração da competência desse Alto Comissariado, que eles passam a avaliar solicitações de refúgio de outros grupos. Então, dos indivíduos que eram assírios, que é um grupo étnico cristão, que ele é baseado no Iraque, no nordeste da Síria, no noroeste do Irã e no sudeste da Turquia. Os assírios caldeus também, que era um grupo ali próximo, né, de mesma base, né, religiosa. Também dos turcos e dos montenegrinos. Então, essa motivação central desses deslocamentos específicos era a diáspora, né, por conta do genocídio armênio, e também porque durante a Primeira Guerra, né, teve a queda do Império Otomano. Então, também as pessoas estavam se deslocando por essa motivação. Então, em 1930, é criado pela Liga das Nações, então, um órgão que é descentralizado para trabalhar com o tema, né, dos refugiados, que é o Escritório Nansen para os Refugiados. Ele tem esse nome porque Fridtjof Nansen era um cientista, explorador polar e político norueguês, que foi o primeiro alto comissário para refugiados do mundo. E até hoje tem o Prêmio Nansen, né, para quem trabalha com refugiados. Então ele teve uma participação assim bem importante na história, né, da trajetória desse tema. E ele que criou o chamado Passaporte Nansen para os refugiados, porque as pessoas em situação, né, de deslocamento forçado, elas têm que sair do país onde tem residência habitual, então elas precisam de um documento que fosse alternativo a isso. Então tinha que ser criado um tipo de passaporte para que essas pessoas pudessem circular. Então ele cria, né, enquanto o primeiro alto comissário para refugiados, e ele, por conta desse ato, em 1922, ele ganha o Prêmio Nobel. Então a importância desse nome é muito, até hoje ela é muito, né, importante. Então, um instrumento jurídico que o escritório Nansen foi a Convenção de Genebra, de 1933, que é o primeiro marco da positivação jurídica do direito internacional dos refugiados. E ele é muito importante, essa convenção, em 1933, porque ela traz um dos princípios básicos do direito dos refugiados até hoje, que é o princípio do non-refoulement, que é a não devolução. Então, uma pessoa que cruze uma fronteira e solicite refúgio, seja naquela época, hoje, ainda é um dispositivo que é muito importante, então vai continuar sendo utilizado, a pessoa ela não pode ser devolvida para aquele país onde ela tenha residência habitual, mas por conta do qual ela reclame de perseguição. Então, já em 1933, um dos pilares do direito dos refugiados já é positivado com essa convenção. Então, isso é um marco bem importante sobre o tema.
Então, a partir de 1936, também, com o fortalecimento do nacionalsocialismo na Alemanha e a perseguição dos judeus alemães, é criado um alto comissariado específico para judeus provenientes da Alemanha, e que depois tem que ser também alargada a competência, e é alargada em 1938 para trabalhar também com os judeus provenientes da Áustria. Em 1938, a Noruega propõe a unificação do tratamento dado aos refugiados e é criado, então, o Alto Comissariado da Liga das Nações. Só que é importante a gente pensar que a Primeira Guerra Mundial ela gerou 4 milhões de refugiados e numa situação na Segunda Guerra gerou 40. Então, esse era um tema que, assim, se ainda não era um tema, assim, o primeiro da agenda dos países, e principalmente dos países que participaram diretamente dos conflitos, ele passa a ser, né? Tinha 40 milhões de pessoas deslocadas na Europa que não tinham como retornar, porque muitas perderam nacionalidade, alguns estados estavam dissolvidos, então era a prioridade, deveria ser, né, da comunidade internacional pensar nisso. Então, em 1946, a Liga das Nações é extinta e é criada a Organização das Nações Unidas, né, a ONU, como a gente conhece até hoje. Então, a ONU ela cria um organismo internacional para trabalhar com refugiados em 1948, e esse organismo, que era a Organização Internacional para Refugiados, ele tinha um limite temporal, que era 1950, mas ele encerra as atividades de fato em 52, pois em janeiro de 1950 é criado o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, como a gente conhece aqui no Brasil, que é o órgão que tem competência até hoje para trabalhar com o tema a nível mundial. Então, o Acnur ele é criado com essa função, né, de proteger os refugiados, mas também ainda tinha essa perspectiva de que os conflitos seriam encerrados, que as atitudes necessárias seriam tomadas e que esse fluxo de pessoas em deslocamento seria absorvido, seja pelos outros países ou poderiam retornar. Então, o Acnur ele tinha um mandato estipulado em 3 anos só, sendo renovável por mais 5, mas sempre nessa perspectiva de que daqui a pouco o Acnur não vai mais precisar ser necessário, e infelizmente a gente sabe com a diversificação e a quantidade de conflitos até hoje, ele continua sendo cada vez mais necessário. Então, nessa época teve esse entendimento que o refúgio havia necessidade de uma positivação da acolhida de estrangeiros perseguidos e que precisava da criação de um instituto que fosse eficiente e que fosse internacionalmente eficiente, que não ficasse submetido à discricionariedade de estados, mas que tivesse uma legislação internacional para trabalhar com o tema. Então, que uma pessoa que solicite refúgio aqui, ela tenha o mesmo acesso ao devido processo legal e mínimo acesso à documentação no Brasil ou na Europa. E essa é a tentativa, a gente sabe que é uma grande dificuldade, né, as legislações e os órgãos de Estado conversarem e tomarem as mesmas, né, mínimas, né, atitudes minimamente humanitárias, mas essa é uma tentativa desde lá de 1951, né, desde o pós-guerra. Então, em 1951, tem o marco, então, do direito internacional dos refugiados, que é a Convenção de Genebra de 1951, que, então, essa convenção é a que todas as legislações até hoje são baseadas nessa convenção de 51, que ela estipula quem pode ser definido como refugiado. E daí, no final, a gente pode retomar para falar sobre o caso dos haitianos, para discutir um pouco qual é o entendimento do governo brasileiro sobre a questão haitiana. E também posso falar assim, do meu posicionamento, porque eu discordo do posicionamento do governo, mas é a partir dos 5 motivos clássicos que a gente chama da Convenção de 51 que surge a definição de refugiado. Então, o refugiado é toda aquela pessoa que ela é perseguida por pelo menos um dos 5 motivos clássicos, que é por motivo de raça, de pertença a grupo social, de religião, de opinião política ou de nacionalidade. Então, esses são os motivos da definição clássica. Só que como a Convenção de 51 ela vem criada também na esteira do fim da Segunda Guerra, ainda hoje, né, vigora, está escrito no documento que ela tem que se aplicar apenas às pessoas
que sofreram deslocamento forçado provenientes da Segunda Guerra. Então tinha essa restrição territorial e também temporal, né? Porque era durante aquele período que ocorreu a guerra, somente pessoas que fossem deslocadas por conta disso. No entanto, após a Segunda Guerra, começou a emergência de muitos novos conflitos em outros continentes também, então havia a necessidade de que essa definição clássica ela fosse alargada. Então, em 1967, em uma reunião da ONU, né, em Nova York, é feito um protocolo, que é o protocolo de 1967, como é conhecido, que daí alarga essa proteção para refugiados, e os refugiados também passam a ser contemplados, os refugiados sem limite de data e sem reserva geográfica. Então não ficam mais restritos apenas àqueles que estavam na Europa e aqueles frutos da Segunda Guerra. No entanto, era um documento que também não dava conta de outros conflitos, né, mais regionais. Então os continentes passaram a criar documentos próprios. O primeiro documento que ampliou, então, os motivos de concessão de refúgio foi o documento da Organização da União Africana de 1969, que é a Convenção relativa aos aspectos específicos dos refugiados africanos. E essa convenção ela traz elementos inovadores, porque ela traz também que as pessoas podem ser definidas como refugiados, então deslocadas forçadamente, por elementos como agressão externa, dominação estrangeira e eventos que perturbem seriamente a ordem pública. Então ele é um documento assim, bem mais amplo, né, e que permite que os países tenham um maior espaço para atuar e definir quem serão os refugiados que naquele determinado estado vão ser aceitos. E outro documento que é muito emblemático, e principalmente para nós daqui da América Latina, é a Declaração de Cartagena de 1984, que ela foi criada também num contexto de diversos conflitos que ocorriam na América Central. Então, não somente a perseguição individual das pessoas deveriam ser contempladas nesse escopo, mas também tinha que ser levada em consideração pessoas que fossem provenientes de região com grave e generalizada violação de direitos humanos. Então, se os países sabem que na determinada região tem uma grave e generalizada violação de direitos humanos, não é necessário que cada caso seja avaliado individualmente, mas sim, com esse entendimento, as pessoas provenientes elas podem, né, ser contempladas com refúgio em grupo, que isso aí daria uma eficiência muito maior ao refúgio, né, a concessão do status de refugiado para essas pessoas. Então, eu fiz assim, um breve contexto mundial muito rápido, então, para passar de fato ao tema, né, da palestra, que é a questão do como o Brasil se insere nesse contexto, como ele vem se inserindo desde a década de 60 e como é que na atualidade, né. Então, o Brasil ele ratificou a Convenção de 1951 através do Decreto Legislativo número 11, de julho de 1960. Então, em 1960, o Brasil ratifica a Convenção. E o protocolo de 67, o Brasil ratifica em novembro de 71. Então, o Brasil é um dos países que, desde o início, dá muito apoio também para a atuação do Acnur com o tema dos refugiados. Só que somente a partir dos anos 70, o Brasil ele começa a sinalizar alguma política assim, bem incipiente de acolhida a refugiados, porque em 1977 o Acnur, né, a Agência da ONU para Refugiados, ela faz um acordo para estabelecer aqui no Rio de Janeiro um escritório, né, do Acnur, mas um escritório ad hoc, assim, não um escritório de fato estabelecido, muito por conta da ruptura das democracias na América Latina. Então também é um tema assim super, né, que eu acho que abre muito debate, porque ao mesmo tempo que o Brasil ele seria uma passagem para pessoas, né, provenientes de outras ditaduras, o Brasil também vivia um período ditatorial. Então assim era uma questão assim bem deixada de lado, acho que não era, pelo que eu tenho visto, assim, que eu já li, não era algo muito amplamente, né, divulgado. Só que o Brasil ele mantém a reserva geográfica da Convenção de 51. Até final da década de 80 ele vai manter a reserva geográfica.
Então o Brasil só poderia aceitar refugiados que fossem provenientes da Europa. Nesse sentido, qual seria a função desse escritório no Rio de Janeiro? Então o Brasil, com esse escritório no Rio, ele acabava intermediando pessoas que vinham do Chile, da Argentina, do Uruguai, intermediava essas pessoas antes de elas irem para um país de reassentamento, que seria um terceiro país. Daí, países da Europa ou Austrália, o Canadá já reassentava também. Então, nesse período, cerca de 20 mil argentinos, bolivianos, chilenos e uruguaios passaram por aqui e foram encaminhados para reassentamento num outro país. E também é interessante porque quem fazia esse trabalho na época, desde aquela época e até hoje, no Rio de Janeiro é a Caritas, né, da Igreja Católica. E a Caritas, ao mesmo tempo que ela recebia essas pessoas e encaminhava para reassentamento, muitas pessoas saíram daqui, principalmente para o Chile, antes do golpe, lá antes de 74, saíram encaminhadas pelos padres com endereços das igrejas lá em Santiago, por exemplo, para que buscassem refúgio lá. Então era um período assim bem, por conta de várias características, super controverso, e também esse tipo de atuação, mas que só foi possível muito por conta da atuação da Igreja Católica, seja a Caritas do Rio de Janeiro, de São Paulo, ou da Comissão Justiça e Paz, que também é da CNBB. Então foi um período assim que a Igreja teve ela tomou a frente e conseguiu que muitas pessoas, né, salvassem a vida e salvassem de ser presas, principalmente. Então, somente esse escritório ele foi aberto, né, em 77, mas somente em 82 o Brasil ele passa a reconhecer de fato o Acnur como um organismo, como uma das agências da ONU, então com alguma legitimidade para atuar de fato no Brasil. Então, essa atuação, que durante esses 5 anos foi quase que clandestina, ela teve, né, o apoio desses órgãos muito importantes, né, que foram da Igreja Católica e que continuam atuando até hoje, né? Os refugiados de primeiro país de asilo, principalmente no Rio e em São Paulo, eles são atendidos ainda hoje pelas Caritas, que têm ainda um trabalho muito, muito importante. Então, essas parcerias, elas permitiram que o Acnur conseguisse que o Brasil acolhesse muitos refugiados que não eram provenientes da Europa. Então, apesar da legislação brasileira, apesar do Brasil ainda não ter uma lei de refúgio e a legislação ainda manter a reserva geográfica da Segunda Guerra da Europa, o Acnur, a partir do trabalho com essas organizações da igreja, ele conseguiu que pessoas, por exemplo, 150 refugiados vietnamitas fossem acolhidos pelo Brasil. E esse é um caso bem específico de por que eles foram acolhidos. Porque eles foram resgatados em alto mar por petroleiros brasileiros. Então, a partir do momento também que fizeram o resgate, o governo brasileiro ele teve que se responsabilizar por essas pessoas. Isso foi em 1975, depois também o Brasil recebeu alguns refugiados cubanos em 1980 e algumas famílias de fé Bahá'í em 1986, que é uma religião que tem até hoje, principalmente no Irã e no Egito, e que sempre foram muito marginalizados por não ser muçulmanos e tudo. Então o Brasil recebeu essas 50 famílias em 1986. Em 89, o escritório do Acnur ele é transferido do Rio para Brasília. E em 92 tem um marco importante, então, da acolhida de refugiados no Brasil, que é a chegada de 1.200 angolanos que fugiam da Guerra Civil. Então, principalmente no Rio de Janeiro até hoje, esses angolanos já não têm mais status de refugiados, já são pessoas com visto permanente, mas muitos ainda residem no Rio de Janeiro. Então, esse é um marco que foi em 1992. E durante todo esse período desse trabalho, que é muito característico também se a gente vai pensar na história brasileira e a história dos movimentos sociais, porque geralmente é assim, os movimentos sociais eles começam a atuar para trazer visibilidade para as causas, e as legislações, as políticas públicas, elas só surgem depois. Então isso tudo é uma construção muito longa, muito dura, mas que também a gente fica feliz, né, que seja por muitas vezes vitoriosa. Então, em 1997, finalmente o Brasil faz sua legislação específica para o tema do refúgio. Então, é a Lei 9474, de 1997, que ela vem na esteira do primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos, que foi gestado em 1996 aqui. E essa legislação ela é elaborada em conjunto com a representação do Acnur no Brasil e com o governo brasileiro, né, e mesmo com a sociedade civil, né, que já atuava no tema.
E a legislação brasileira, ela, ainda hoje, ela é considerada uma das mais modernas do mundo com o tema dos refugiados. Por quê? Porque ela mantém os 5 motivos clássicos, né, da definição de 51, que é raça, nacionalidade, religião, opinião política ou pertença a grupo social. E também ela incorpora a ampliação prevista pela Declaração de Cartagena, ou seja, pessoas provenientes de região com grave e generalizada violação de direitos humanos. Então ela é bem, nesse sentido, ela é bem ampla e uma das mais baseadas em questões humanitárias, né, em premissas humanitárias do mundo. Outras legislações aqui da América do Sul, também da Argentina, também é bem ampla. A maioria daqui das legislações da América do Sul são bem democráticas com o tema dos refugiados. Mas também, então, é importante pensar que, ao mesmo tempo que a gente tem uma legislação super avançada e democrática com a questão dos refugiados, que é uma legislação de 97, a gente tem a Lei do Estrangeiro, que é de 1980, a Lei 6.815, que daí o tema são imigrantes em geral, então seja as pessoas que estão aqui para turismo, vêm para trabalho, estudantes que vêm aqui por intercâmbio, tudo. E essa é uma legislação que ela é de 1980, então ela é gestada e positivada, ela já vem lá desde o período Vargas, na verdade, bastante nada democrática, pode-se assim dizer, porque vamos pensar nas imigrações históricas aqui. Quando os italianos, alemães e outros povos da Europa vieram para colonizar o Brasil, tinha toda uma perspectiva da colonização, então eles eram os imigrantes, os colonos, era uma visão super positiva sobre eles. No começo, na década de 30, com toda a questão do Estado Novo, né, que foi a ditadura Vargas, já muda a perspectiva. O estrangeiro ele já é pensado como inimigo, como ameaça e que deve ser banido. Por conta também muito da questão do sindicalismo. São Paulo, a gente pode pensar nas fábricas e a questão da influência do anarquismo aqui. Então, a partir dali, a gente já começa a ter uma visão completamente negativa sobre o estrangeiro. Chega em 1980, no período de ditadura, que, de fato, o governo militar não queria nenhum estrangeiro aqui mesmo, porque né, a questão da influência, do terrorismo, da segurança nacional. Então, essa legislação que vigora até hoje, e que a gente tem esperança que esse ano já passou agora um novo projeto de lei pela Câmara, que passa pelo Senado, que mude, porque é um instrumento super restritivo. Então, a gente tem 2 legislações que não dialogam. A gente tem, por um lado, a questão dos refugiados, que ela é para um grupo bem pequeno, né? Se a gente vai pensar no número de imigrantes, no número de refugiados aqui no Brasil. E, por outro lado, a gente tem a lei que é geral, que legisla sobre a vida de muitas pessoas, que ela é super antidemocrática. Então, é um ganho ter uma lei de refúgios tão democrática, mas ao mesmo tempo a gente tem essa perda da questão dos imigrantes em geral, que não têm o mesmo acesso mínimo às coisas e tem uma dificuldade muito maior para acessar a maioria das coisas, tem que pagar taxas exorbitantes para se regulamentar, sendo que os refugiados também é bem menor em relação aos dos imigrantes. Então é uma questão assim para se pensar. Atualmente, o Brasil ele trabalha com refugiados em 3 perspectivas. O Brasil ele o trabalho é feito pelo Acnur, pelo CONARE, né, que é o Comitê Nacional para Refugiados, que ele é um órgão multiministerial sediado no Ministério da Justiça, então ele que acompanha os casos e verifica se a pessoa tem como acessar o status de refugiado ou não. Então, a atuação com refugiados no Brasil é pelo Acnur, pelo CONARE, então pelo governo brasileiro através do CONARE e pela sociedade civil organizada. Então, cada local do Brasil vai ter uma organização não governamental ou um órgão da igreja que vai trabalhar nessa assistência. E são 3 frentes que o Brasil trabalha sobre o tema. A integração local, que são então os refugiados que chegam no Brasil e vão até a Polícia Federal e solicitam um status de refugiado. Então, depois que as pessoas que têm esse status aprovado, a tendência é que busquem uma integração local aqui mínima no Brasil. Então, o que seria isso? Documentação, ter acesso ao mínimo de aulas de português, busca do trabalho. O reassentamento solidário, que é a segunda tipo de atuação no Brasil, que o reassentamento no mundo ele é um programa que existe há mais de 40 anos, e no Brasil ele é bem recente, tem uns 12 anos.
E o reassentamento é assim, são pessoas que pedem refúgio num primeiro país e lá nesse país ou elas continuam sendo perseguidas, tem toda uma questão de fronteiras, né, de acesso das forças, né, à fronteira do outro país, né, ao território, ou elas não conseguem uma integração local, porque são discriminadas, não conseguem acesso a emprego. Aqui na América do Sul a gente tem o caso bem emblemático dos refugiados colombianos que vão para o Equador. O Equador é um país muito menor que a Colômbia, tem muita xenofobia contra colombianos, tem muita discriminação, tanto de homens quanto mulheres, por conta daquele discurso que a gente ouve muito, estão indo lá para roubar empregos, ou são traficantes, ou as mulheres são prostitutas. Então, e tem muitos colombianos, são cerca de 50 mil que estão no Equador. Então, o acesso a uma integração local deles é muito pequeno, muito restrita. Então, os países da região, como o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e o Chile, começaram a trabalhar com uma perspectiva de um reassentamento voluntário, solidário. O que seria o reassentamento solidário? Nos países tradicionais, como Estados Unidos, Austrália, Canadá, os países escandinavos, o reassentamento ele já existe há umas 4 décadas e é tudo bancado pelos governos locais, porque os governos locais têm condição, né, de pagar um dinheiro para que essas pessoas tenham acesso a aula de português ou que tenham uma cesta básica mínima para viver por mês. Só que o Brasil e os países da América do Sul, e quando o governo brasileiro que criou essa proposta do reassentamento solidário numa reunião em 2004, foi gerado um documento chamado Plano de Ação do México. E o Brasil levou a proposta do reassentamento solidário que, grosseiramente, o resumo do documento da proposta é que os países da região ajudem os demais países aqui da mesma região a minimizar seus conflitos. E esse documento ele foi muito pensado por conta do conflito colombiano, que é um conflito que já se arrasta há mais de 6 décadas, mas que os países da região eles poderiam dar um acesso, vamos dizer, à documentação, mas não teriam como bancar minimamente essas pessoas financeiramente. Então, que o Acnur, enquanto a agência da ONU que trabalha com o tema, que bancaria esses programas. E é o que acontece há mais de 10 anos no Brasil. O Rio Grande do Sul reassenta pessoas, São Paulo reassenta, Rio Grande do Norte reassentou e Brasília. Só que tudo isso é bancado pela agência da ONU para refugiados. Então, se o governo brasileiro ele entra com acesso ao território, né, com entendimento de que se essas pessoas receberam refúgio de um outro país, elas podem. Então, o governo brasileiro não questiona, né? Por exemplo, o Equador, se o Equador concedeu o refúgio, na medida que se eles têm o critério mínimo, né, que é compartilhado, e o Brasil dá acesso à documentação e essas pessoas têm acesso para trabalhem aqui, se integrem. Então, é nesse sentido, o reassentamento ele ainda é um programa, tanto no Brasil como a nível mundial, ele é muito restrito. São poucas pessoas que conseguem acessar, porque são poucos países, né, que oferecem reassentamento, e quando oferecem também, a demanda é muito maior, né, do que a capacidade dos países. Então, também é importante assim, a gente pensar que o Brasil ele trabalha numa perspectiva de refugiados urbanos, né? Então, as pessoas elas chegam aqui, se têm acesso ao refúgio, elas podem viver nas cidades. A gente não tem aquelas histórias, né, que nem a gente vê às vezes no jornal, pouco se vê, mas quando se vê já é um ganho, dos campos de refugiado, por exemplo, na África ou no Oriente Médio. Porque os campos de refugiados, geralmente, eles funcionam. Alguma organização internacional cria o campo, seja o Acnur, a Cruz Vermelha, o Médicos Sem Fronteiras. Só que essas pessoas não têm acesso ao país de fato. Elas vão ficar ou num deserto ou no meio do nada. Só que os campos de refugiados, sim, eles são a opção que se tem para que essas pessoas, pelo menos, sobrevivam e não tenham que retornar para o local da onde são perseguidas. Mas ela deveria ser, em tese, uma solução emergencial, para que as pessoas tivessem um mínimo onde dormir, onde comer por um tempo determinado, e que depois elas pudessem acessar os territórios ou mesmo serem reassentadas em outros países. Só que, infelizmente, não é o que acontece, né? A gente pensa em conflitos como os do Congo, na África, ou do Sudão, de Darfur, são pessoas que a gente vê que vão acabar passando a vida inteira num campo de refugiados. Então, tem crianças que nascem, crescem, e quizás vão morrer naquele campo sem ter acesso, de fato, a uma cidadania plena, né? A gente está falando de várias categorias de subcidadãos, e isso realmente não é o tipo de mundo que a gente quer
que exista, né, que as pessoas não tenham acesso de fato a ter uma vida digna e poder se sustentar e poder, né, criar seus filhos, mas é o que acontece. Então o Brasil, com todas as dificuldades que a gente tem, o Brasil ele ainda dá um acesso bem pleno assim para essas pessoas, porque as pessoas, mesmo quando o processo de solicitação de refúgio está correndo, mesmo antes da pessoa ser determinada refugiada ou não, a pessoa já tem acesso à carteira de trabalho. Então, sendo um solicitante de refúgio, já pode ir na delegacia do trabalho, retirar uma carteira e pode já trabalhar. E isso, assim, é muito importante, assim, muito interessante, porque a gente vê, às vezes, países como os escandinavos, que tem muito dinheiro para investir, mas as pessoas também elas têm que passar muito tempo fazendo cursos e prestando provas para provar que estão aprendendo o idioma e a cultura local e pode morar lá. Só que para conseguir um trabalho e ter acesso à documentação para trabalho leva muitos anos. Então, eu acho que qualquer um dos modelos tem os prós e contras, mas eu acho que é importante de identificar que o Brasil ele tem tido, né, ao longo dos anos esse caráter pioneiro mesmo de dar acesso às pessoas ao mínimo, né? A gente sabe como o trabalho ele é central na vida de qualquer um, ainda mais se a gente pensa numa vida inteira no modo de produção capitalista, que é isso, é o trabalho, é o dinheiro, é o consumo, né? Então, como a pessoa não tem acesso ao consumo mínimo, né, para poder sobreviver, como isso acaba, né, deteriorando a autoestima e a capacidade da pessoa de ser, de fato, um ser humano, né? Então, eu trouxe alguns dados aqui, porque o Brasil, atualmente, ele tem 7.700 refugiados reconhecidos, de 81 países. Então, são de vários conflitos, de várias questões. Atualmente, porque entre 2010 e 2014, as solicitações elas cresceram no Brasil 22 vezes. Antes, o Brasil ele tinha um volume de pedidos bem baixo até. Só que com a questão do conflito sírio e também por conta da imigração síria aqui no Brasil ser bem antiga, muitos refugiados sírios começaram a pedir refúgio aqui no Brasil. Muitos cidadãos sírios passaram a pedir refúgio aqui no Brasil. Também porque já tinha uma mínima rede, né, de pessoas que conheciam. Por exemplo, se a gente vai pensar em São Paulo, que tem uma imigração bem importante. Então, os sírios começaram a se deslocar para cá. Então, entre 2010 e 2014, as solicitações cresceram 22 vezes. Então, em 2010, o Brasil teve 1.165 pedidos de refúgio. Já em 2014, teve 25.996. E as solicitações por estado, São Paulo tem assim, né, uma centralidade por vários motivos, né? Então, São Paulo tem 36% desses pedidos atualmente, o Acre 16%, o Rio Grande do Sul 11% e o Paraná 7,5%. Então, eu trouxe aqui também, antes de finalizar, algumas reflexões e também de alguns autores que eu gosto, né, que trabalham um pouco sobre o tema, também para a gente pensar essa condição tanto do imigrante quanto do refugiado. A gente sabe que o refugiado, sim, ele tem uma carga, muitas vezes, de trauma muito maior que um imigrante, porque o imigrante ele pode decidir migrar por vários motivos, né? E daí, muitas vezes, a gente pensa, decidiu migrar para ir trabalhar. Só que a gente também não pensa no peso que tu não ter uma condição econômica mínima no teu país de origem, o quanto de trauma isso aí também traz, né? A gente não pode descolar a imigração econômica das dificuldades das pessoas. Então, eu gosto de sempre pensar numa perspectiva que o Zygmunt Bauman, né, que é um sociólogo polonês, ele trabalha muito com a questão sobre o refugiado e o imigrante como refúgio humano, né? A população redundante, a que não faz falta, e ele diz, né, principalmente no livro No Vidas Desperdiçadas, também no Amor Líquido ele trabalha, mas nos Vidas Desperdiçadas, que eu tirei esses trechos, que ele fala que tanto o migrante quanto o refugiado, eles encarnam em carne e osso o pressentimento da própria condição descartável das populações locais. Então, muitas vezes, a gente saber que está vindo tantas pessoas para cá também nos tira da zona de conforto de pensar que, bom, tal país entrou em conflito, daqui a pouco pode ser aqui. Então, também, muitas vezes, o preconceito ele é muito baseado nisso, né? Do medo do que pode acontecer, né? E até, né, no Vidas Desperdiçadas, ele cita um trecho, né, do poema do Brecht, que o Brecht fala que os imigrantes, eles são um arauto de más notícias, né? Então, é muito isso.
aqui, principalmente nessa questão agora da imigração haitiana, senegalesa, é muito isso que a gente ouve. A gente ouve os discursos sendo repetidos e muitas vezes sem uma base mínima de reflexão das pessoas que estão repetindo, sem pensar, né, realmente por quê, né? Tem todo aquele medo, vão roubar nossos empregos, tudo. Mas a gente também tem que entender que o Brasil ele mudou de condição de uns anos para cá, e antigamente o que todo mundo saía daqui para ir para a Europa e trabalhar em posições mais subalternas, hoje em dia são o que essas pessoas também estão fazendo, na medida que já não tem tantos brasileiros que façam esse tipo de coisa. Então é interessante, se tiverem acesso a ouvir as pessoas, por exemplo, as pessoas que moram em Caxias do Sul, eles sempre dizem, bom, aqui passava carro de som oferecendo vaga de emprego. Daí, porque não tinha gente para trabalhar. Daí, à medida que os imigrantes identificaram ali como um ambiente fértil, a gente pode trabalhar, ocupar essas vagas, daí criou todo um preconceito, histórias e questões muito xenofóbicas, mas, na minha opinião, muito antirracistas, assim, porque a gente está falando de imigrantes que são negros, né? A gente está falando dos haitianos e muitas vezes a gente já ouvimos casos, né? A gente que trabalha com o tema de... Onde na África fica o Haiti? É nesse nível, assim. E os senegaleses que são negros também, né? Então, acho que tem a gente tem que relativizar muito o que de fato tá gerando. Se as pessoas fossem europeias, esse o tratamento? Duvido. Outro autor também, que é um escritor, na verdade, ele é um crítico literário que é palestino, né? O Eduardo Said, ele tem um livro chamado Reflexões sobre o Exílio, e que ele fala nesse livro que as realizações no exílio são permanentemente minadas pela perda de algo deixado para trás para sempre. Então tem tudo isso, né? Muitas vezes, estão roubando emprego. Sim, essas pessoas estão aqui, estão trabalhando, mas deixaram família, deixaram muitas coisas para trás e que se tu conversar com cada uma delas e perguntar, ninguém preferia ter saído, né? As situações acabaram levando, assim, não é uma questão de escolha, né? Também o Giorgio Agamben, que eu acho que o pessoal do direito usa bastante, né, também, que ele trabalha com conceitos, estado de exceção, do homo sacer, né. Então, o Agamben, ele trata, né, o tema dos refugiados também como os refugiados e os migrantes, né, dependendo do tipo de migração, às vezes indocumentados, né, que daí são os mais vulneráveis, eles seriam como sujeitos nus de direitos, né, aqueles que poderiam ser mortos sem que isso afetasse, né, ao funcionamento da comunidade em geral. Então a gente também convido, né, todo mundo que se interessa pelo tema também, que a gente passe a pensar os migrantes e os refugiados por um lado também positivo, né, da contribuição que essas pessoas trazem para as sociedades, né, que muitas vezes, bom, se a gente vai pensar nos refugiados da Segunda Guerra, quem eram os refugiados? Einstein, Freud, olha a contribuição que levaram para os países, né, principalmente para os Estados Unidos. Então também é por essa perspectiva, e não só nessa perspectiva negativa de que as pessoas estão roubando espaço, ou estão aqui por quê. Que é incrível, né? As pessoas, geralmente, é só... Tu fala uma outra língua na frente de alguém, aqui todo mundo vai, por que tu tá aqui? Tudo bem, tem um interesse que é positivo, legal, bacana, mas muitas vezes é uma questão assim, né? Por quê? Por quê? E porque é isso, sabe? Porque as pessoas têm que ter o direito de circular, como a gente também gosta de ir, né? Vai para a Europa para estudar e volta. Mas que quando a gente pensa nessa questão de classe, né, é muito mais por que essas pessoas que não têm estudo, a priori, estão aqui. Sendo que se a gente vai pensar principalmente no grupo de haitianos que estão no Rio Grande do Sul, muitos deles têm diploma, né? Então também já tem toda uma questão burocrática de revalidação de títulos aqui, que é bem complicado. Então tem isso. Então acho que a gente tem que trocar essa lógica, né, que pensa essas pessoas enquanto ladrões de emprego ou apenas como força de trabalho. Nessa legislação de 1980, que o Estatuto de Estrangeiro está escrito, assim, não é um discurso que está alimentando a legislação, não, está escrito. Os imigrantes no Brasil são, né, focado em força de trabalho, vieram para trabalhar e só para isso. Então é esse tipo de lógica, né, que a gente tem que trocar. Tem um sociólogo argelino também, que é o Sayad, que ele escreve um artigo muito interessante, que o nome é A Pobreza Exótica, e ele atenta para alguns elementos que são essenciais para quando se trabalha também com o tema de imigração, que nem sempre a gente se dá conta. Então ele diz que é uma coisa muito simples, mas que também os pesquisadores ainda não estavam, na época, assim, trabalhando com essa perspectiva de que o imigrante, quando ele chega num país,
ele deixa muitas coisas para trás, especialmente a família, né? E de como é difícil tu estar num lugar que, a princípio, tu não escolheu estar, e tu está sem a família, e muitas vezes tu está tendo que mandar dinheiro para a família, e de como isso impacta na vida da pessoa, né? Então, o imigrante, ele é sempre um emigrante. Ele é alguém que chega, mas é alguém que deixa muita coisa para trás. Então, também trabalhar e entender essas pessoas como seres humanos, né? É toda a questão da empatia também, para que a gente fala para tantas questões e que está tão difícil da gente trabalhar no Brasil atualmente, né? Que tudo assim é muito condenável. Todo mundo opina sobre a vida dos outros, né? E é muito essa questão da empatia e de relativizar, né? E pensar sempre na experiência do outro, né? Também do que ele pode contribuir para o nosso crescimento. Então, quando se fala em refugiados, a gente está falando de pessoas que fogem, na grande maioria das vezes, da morte. Agora, com a questão dos barcos, indo para a União Europeia, começou a ser falado sobre... se as pessoas atravessarem de barcos, então os países vão começar a atirar, né? Vão matar. E daí eu fiquei pensando, mas isso não vai ter impacto nenhum, porque ninguém vai deixar de fugir, porque, na verdade, as pessoas estão escolhendo entre morrer no país onde estão sendo perseguidas ou morrer no mar, né? Então, também, assim, parece que eles vão desistir porque era um motivo fútil, estão fugindo porque eu escolhi fugir. Então, tem tudo isso, né? Então, a questão que eu acho central, e também para finalizar aqui, é que tipo de mundo é este em que as pessoas que são vítimas de violência não podem ter o direito a buscar a sobrevivência em outro local. Muitas vezes, quando a gente fala de refugiados, as pessoas ligam a foragido, a fugitivo, a tudo, e todo um discurso de criminalização. Na verdade, os refugiados, eles são as grandes vítimas dos conflitos, e a maioria das vezes são pessoas de classes bem baixas, que são as obrigadas a fugir, e mesmo a fugir para países mais periféricos, né, ao lado dos seus. E outro elemento que também é fundamental, que também tem que trocar o discurso de falar de imigrante ilegal. Os imigrantes não são ilegais, eles podem estar por um determinado período indocumentados, mas eles não são ilegais, porque sempre que a gente falar em ilegalidade, a gente está criminalizando, e isso acaba só reforçando xenofobia e preconceito. Então também é uma reflexão do tipo de palavras que a gente usa, né? E também esse entendimento de que as fronteiras, elas são meras construções sociais, e enquanto construções, elas podem ser desconstruídas e pensadas de maneira diferente, né? Então, um dos grandes dilemas atuais é que a defesa do Estado-nação e de sua soberania, por um lado, e ao mesmo tempo o compartilhamento de responsabilidades pela comunidade internacional. O desafio, né, que eu vejo como sendo maior, é conciliar esses dois, o lado dos países, mas também o lado de proteger pessoas que não têm lugar para viver, né? Então, que esse é o desafio de conciliar a fim de que se crie um mundo minimamente mais justo, né? Obrigada. Obrigada, Aline, pela introdução aí primeiro de história, né, de contextualização, e muito bem tu lembrou a questão da Armênia, e que a gente, em 2013, fui na internet ali lembrar, em 2013, lá em São Paulo, a gente reuniu a comunidade armênia lá e fizemos um evento sobre o genocídio armênio, né? 98 anos de luta pelo reconhecimento, que ainda não é reconhecido pelos países o que aconteceu na Armênia como um genocídio, né? Então é uma questão bastante importante. O Brasil ainda, se não me engano, não reconheceu o genocídio, ainda, se não me engano, né, se alguém, porque isso foi em 98, pelo menos não tinha reconhecido ainda o genocídio, como genocídio. E imaginem se os países, né, que têm conflito, se eles não tivessem uma condição econômica favorável, eles não iriam repatriar. Quantas pessoas voltariam para o seu país por questão de identificação cultural, identificação de laços sociais, e todas essas dificuldades que uma pessoa abre mão para um universo totalmente novo e que cheio de preconceitos, né? E que hoje a gente já trabalha muito essa questão do radicalismo que se tem, né, em tudo que a gente vê, e que cada vez a internet mostra mais isso dentro, né, das pessoas, o estigma, e essa questão de que tu falou no final, né, eles estão vindo, nem é para viver muitos, né, sobreviver.
né? Qual é a expectativa de vida dessas pessoas que estão lá sem uma condição econômica, né, estrutural do Estado mesmo possibilitar, né? Então, eu acho que foi muito boa assim, a tua fala. Eu quero abrir espaço para as perguntas e antes eu vou chamar o professor César, que veio de Dourados, Mato Grosso do Sul. É gaúcho, né, César? E também é um palestrante, professor que contribui aqui, que ele vai dar um recadinho. Por que ele está vindo aqui também, né? Além de ser colega da Aline, assim, de pesquisa, ele fez doutorado em política brasileira para refugiados. Então, eu vou dar, para a gente não estender e fechar o tempo, de 5 a 10 minutos, e a gente passa para vocês fazerem perguntas. E para estimular as perguntas, eu estou com 2 livros aqui. Espero que vocês participem, viu? E tenham mais de 2 perguntas.